Então Jó respondeu: Até quando afligireis a minha alma e me atormentareis com palavras? Já 10 vezes me haveis humilhado, não vos envergonhais de me maltratardes? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo fica o meu erro. Se deveras vós quereis engrandecer contra mim e me incriminar pelo meu opróbrio, sabei então que Deus é quem transtornou a minha causa e com a sua rede me cercou. Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido. Grito, socorro, mas não há justiça. Com muros fechou ele o meu caminho, de modo que não posso passar, e pôs trevas nas minhas veredas. Da minha honra me despojou, e tirou-me da cabeça a coroa. Quebrou-me de todos os lados, e eu me vou. Arrancou a minha esperança, como a uma árvore. Acende contra mim a sua ira, e me considera como um de seus adversários. Juntas as suas tropas avançam, levantam contra mim o seu caminho, e se acampam ao redor da minha tenda. Ele pôs longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem tornaram-se estranhos para mim. Os meus parentes se afastam, e os meus conhecidos se esquecem de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me têm por estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chama o meu criado, e ele não me responde. Tenho que suplicar-lhe com a minha boca. O meu hálito é intolerável à minha mulher. Sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até os pequeninos me desprezam. Quando me levanto, falam contra mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e só escapei com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, pois a mão de Deus me tocou. Porque me perseguis assim como Deus, e da minha carne não vos fartais? Oxalá que as minhas palavras fossem escritas, oxalá que fossem gravadas num livro, que com pena de ferro e com chumbo fossem para sempre esculpidas na rocha. Pois eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes, como o havemos de perseguir, e que a causa deste mal se acha em mim. Temei vós a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Então Deus responde a Jó. Depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, porque te perguntarei, e tu me responderás. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-mo saber se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Ou quem a mediu com o cordel? Sobre que foram firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra de esquina, quando juntas cantavam as estrelas da manhã e todos os filhos de Deus brandavam de júbilo? Ou quem encerrou com portas o mar, quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu lhe pus nuvens por vestidura e escuridão por faixas, e lhe tracei limites, pondo-lhes portas e ferrolhos, e lhe disse: Até aqui virás, porém não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas orgulhosas? Desde que começaram os teus dias, desde tu ordem a madrugada, ou mostrardes a alvo o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela? A terra se transforma como o barro sob o selo, e todas as coisas se assinalam como as cores de um vestido. E dos ímpios é retirada a sua luz, e o braço altivo se quebranta. Acaso tu entrastes até o manancial do mar, ou passeaste pelos recessos do abismo?
Ou foram-te descobertas as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Compreendes a largura da terra? Faze-mo saber se sabes tudo isso. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar, para que as tragas aos seus limites e para que saibas as veredas para a sua casa? De certo tu o sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Acaso entrastes no tesouro da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu tenho reservado para o tempo da angústia, para o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para o lugar em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu os canais para o aguaceiro e um caminho para o relâmpago do trovão, para fazer cair chuva numa terra onde não há ninguém, e no deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer a tenra relva? A chuva porventura tem pai? Ou quem gerou as gotas do orvalho? Do ventre de quem saiu o gelo? E quem gerou a geada do céu? Como pedra, as águas se endurecem, e a superfície do abismo se congela. Podes atar as cadeias da Pleiades, ou soltar os atilhos do Órion? Ou fazer sair as constelações a seu tempo, e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes estabelecer o seu domínio sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos raios de modo que saiam? Eles te dirão: eis-nos aqui? Quem pôs sabedoria nas densas nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem numerará as nuvens pela sabedoria? Ou os odres do céu, quem os esvaziará quando se fundem o pó em massa e se pegam os torrões uns aos outros? Podes caçar presa para a leoa ou satisfazer a fome dos filhos dos leões quando se agacham nos covios e estão à espreita nas covas? Quem prepara o corvo o seu alimento quando seus pintainhos clamam a Deus e andam vagueando por não terem o que comerem? Sabes tu o tempo do parto das cabras montesas? Ou podes observar quando é que parem as corças? Podes contar os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Encurva-se, dão à luz as suas crias, lançam de si as suas prole. Seus filhos enrijam, crescem no campo livre, saem e não tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês, e quem soltou as prisões o asno veloz, a qual dei o ermo por casa e a terra salgada por morada? Ele despreza o tumulto da cidade e não obedece os gritos do condutor. O circuito das montanhas é o seu pasto, e anda buscando tudo o que está verde. Quererá o boi selvagem servir-te? Ou ficará junto à tua manjedoura? Podes amarrar o boi selvagem ao arado com uma corda, ou esterroará ele após ti os vales? Ou confiarás nele por ser grande a sua força, ou deixarás o seu cargo a teu trabalho? Fiarás dele que te torne o que semeaste e recolhe a tua eira? Movem-se alegremente as asas do avestruz, mas é benigno o adorno da sua plumagem? Pois ela deixou seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode pisar ou de que a fera os pode calcar. Endurece-se para com seus filhos, como se não fossem seus. Embora se perca o seu trabalho, ela está sem temor, porque Deus a privou de sabedoria e lhe repartiu o entendimento. Quando ela se levanta para correr, zomba do cavalo e do cavaleiro. Acaso deste força ao cavalo, ou revestisse de força o seu pescoço? Fizeste-o pular como o gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas.
escarva no vale e folga na sua força, e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Sobre ele range a aljava, a lança cintilante e o dardo. Tremendo e enfurecido devora a terra, e não se contém ao som da trombeta. Toda vez que soa a trombeta diz: Eia! E de longe cheira a guerra, e o trovão dos capitões e os gritos. É pelo teu entendimento que se eleva o gavião, e estende as suas asas para o sul? Ou se remonta a águia ao teu mandado, e põe no alto o seu ninho? Mora nas penhas, e ali a sua pousada, no cume das penhas, no lugar seguro. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe. Seus filhos chupam o sangue, e onde há mortos, ela ali está. Disse mais o Senhor a Jó: Contendará contra o Todo-Poderoso o censurador? Quem assim arguiu a Deus? Responda estas coisas. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eis que sou vil, que te responderia eu? Antes ponho a minha mão sobre a boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então, do meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: Cinja agora os teus lombos como homem, eu te perguntarei a ti e tu me responderás. Farás tu vão também o meu juízo, ou me condenarás para te justificares a ti? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar como uma voz como a dele? Orna-te, pois, de excelência e dignidade, e veste-te de glória e de esplendor. Derrama as inundações da tua ira, e atenta para todo soberbo e o abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o, e calca os pés os ímpios onde estão. Esconde-os juntamente no pó, ata-lhes o rosto no lugar escondido. Então também eu de ti confessarei que a tua mão direita te poderá salvar. Contempla agora o hipopótamo, que eu criei como a ti, que come a erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Ele enrige a sua cauda como cedro, os nervos das suas coxas são entritecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, as suas costelas como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. Aquele que o fez o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo dos lotos, no esconderijo dos canaviais e nos pântanos. Os lotos cobrem-no com sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que se um rio transborda, ele não treme, sente-se seguro ainda que o Jordão se levante até sua boca. Poderá alguém apanhá-lo quando ele estiver de vigia, ou com laços lhe furar o nariz? Então Jó respondeu ao Senhor: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram demasiado maravilhosas e que eu não conhecia. Ouve, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouviria falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não tendes falado de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei um holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa estatúcia. Porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa estultícia.
porque vós não tendes falado de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o Temanita, Bildade o Suíta, e Zofar o Naamita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a Jó. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Então vieram ter com ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, condoeram-se dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um brinco de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois Jó chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Quesia, e o nome da terceira Queren Rapuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e cheio de dias.